Tá começando o Venda Simples Podcast, o seu canal de vendas, liderança, empreendedorismo, negócios. Eu sou o Vini, sou o host desse podcast. Eu tô aqui com um cara muito especial, um cara que é meu amigo de infância, um cara que eu admiro muito, um cara que ficou bem receoso de vir aqui no podcast quando eu o convidei, mas ele tá aqui e eu tenho certeza que ele vai contribuir muito para vocês. Meu amigo Rafael, seja bem-vindo, Rafa. Obrigado, Vini, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Tamo junto. E a primeira pergunta, que é a clichê, você já sabe o que é vendas para você? Bom, veja se você concorda, tá? Mas vendas, na minha opinião, é uma ciência. Então, na realidade, é um misto de vários componentes. Então, você tem que ter a base teórica, né? Você tem que ter um estudo técnico, mas você tem que ter a prática, tudo isso junto, né? Como se fosse uma ciência ali, trabalhando para a gente conseguir um êxito na venda. Né? E aí, vê se você concorda. Eu tenho algumas teorias para embasar essa ciência. Tudo bem? Não, eu acho que tudo é muito relativo. Vendas é um tema muito amplo, né? É muito A gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Tem venda B2B, venda B2C, tem venda simples, venda complexa. Então, eu acho que essa definição cabe a cada um e eu acho que a sua é bem legal. Ninguém nunca falou que vendas é uma ciência, hein? Então imagina, por exemplo, se você colocar um cara dentro de uma sala de aula por 3 anos, estudando somente sobre vendas. Depois de 3 anos ele sai da sala de aula. Ele é um vendedor? Não. Não. Porque ele precisa tomar um não, né, cara? Ele precisa fazer uma ligação, né? Sim. Ele precisa da experiência prática. E o contrário é verdadeiro. Normalmente tem aquela criança que fala bem, né? Tem poder de persuasão. E aí, essa criança, ela vai ser um ótimo vendedor? Normalmente o pessoal acredita que sim. Mas ela tem resiliência para tomar um não seguido, para um cancelamento de uma venda importante um dia antes da entrega? Talvez Uma não. pressão do chefe? Uma pressão do chefe, né? Então, tudo isso, ele vem por meio do estudo, da base técnica, teórica, né? Então, e, lógico, colocar em prática no dia a dia. Então, por isso que eu entendo como uma ciência, né? Legal. E faz tempo que você é vendedor? Você se considera vendedor? Hoje eu me considero vendedor, né? Mas não faz tempo, né? Tá. Então, vou contar um pouquinho aqui da minha trajetória, né? Então, eu iniciei no mercado de materiais plásticos, que é onde eu atuo até hoje, há 15 anos atrás, com um curso técnico. E aí, no final do curso técnico, eu consegui um emprego de auxiliar de extrusor. Nossa. Olha só, não era bem o específico. extrusor, era o auxiliar do cara que ficava na máquina, né? E aí, fiquei lá por 3 meses, surgiu outra vaga, laboratório, estágio. Eu falei, poxa, laboratório é interessante. E aí eu falei, eu já vou aproveitar para fazer uma faculdade. Fiz o tecnólogo em polímeros no Senai Maramato, né? E aí comecei a atuar num laboratório. Passei de estagiário para técnico, depois cheguei no cargo de supervisão. E nesse meio tempo, então, tudo que eu aprendia ali na academia, eu levava para a prática, para a indústria. E tudo que eu tinha de dúvida dentro da indústria, eu levava para a academia e perguntava para os professores. Então, eu sempre fui absorvendo, trocando conhecimento e tudo mais. Isso foi bem importante. Então, isso dentro de um laboratório. Tinha pouco contato com o cliente, mas eu sempre notava que eu queria mais. Aí eu falava, poxa, eu lido bem com o cliente, eu gosto de conversar com eles. Eu acho que eu preciso ir para a área de vendas. E aí, quando eu estava no meu final do TCC, ali da faculdade, um professor da FEI, que é onde você também estudou, né? Ele me convidou para fazer um mestrado na FEI. E aí eu fui, aceitei o desafio, e nesse momento eu falei, eu quero ir para a área de vendas. Bati na porta do diretor e falei, eu quero um estágio. Eu quero fazer estágio na área de vendas, mesmo sendo supervisor da área de desenvolvimento. E aí o diretor segurou um pouco, eu falei, não, beleza. Continuei estudando, me desenvolvendo, atendendo o cliente. Falei, poxa, legal. Mas eu apoiava muito na parte técnica e nada na comercial. Bati na porta novamente. Terceira vez eu falei, bom, então se eu não vou ter oportunidade aqui, eu vou para o mercado. E aí eu fui para uma empresa, né, Brenntag, que é distribuidora de produtos químicos, uma multinacional alemã. E aí eu fui atuar como especialista de mercado, apoiando os vendedores. Não era bem o vendedor, você era o suporte técnico do vendedor. Exato. E aí eu fui desenvolvendo oportunidades no mercado de plásticos, vendas B2B. Perfeito. E aí eu entendi como atuava a equipe comercial. E aí eu falei, nossa, é muito legal isso daqui. É visitar, é ligar, é agendar uma reunião, é fazer todo aquele processo de prospecção frio, difícil pra caramba, né? Dentro de grandes empresas. E aí falei, é isso que eu quero. Beleza.
continuei nessa empresa, atendendo vários clientes e tudo mais, apoiando a equipe comercial, não fechava a venda de forma alguma, mas apoiava os novos projetos. E aí surgiu uma nova oportunidade, um dos clientes me convidou para atuar com ele, atuar como gerente de desenvolvimento. E foi aí que eu fui até o Vini, pedir ajuda e falei, Vini, eu preciso de uma luz, o que eu faço? Né? Eles querem que eu atue mais na área comercial e eu não tenho experiência, eu não sei como que eu devo fazer. E aí você me ajudou bastante, né, na tomada de decisão. E você falou, Rafa, você já é um vendedor, pode assumir, vai dar certo. A base técnica você já tem. E aí eu fui, aceitei o desafio e estou há 1 ano e meio, estou como gerente de desenvolvimento, puxando novos projetos em grandes contas. Né? Então, atuo atendendo o mercado automotivo, de eletrodomésticos e também de embalagens. Né? Aí, num grupo, uma empresa que atua com o mercado de reciclados, materiais plásticos, e é líder nacional em polipropileno e polietileno. Tá. Bem interessante, assim. Cara, e eu lembro bem desse dia que você me procurou, desses dias, né? Porque foram vários dias que a gente conversou. Exato. E eu me perguntava assim, cara, o que tá bloqueando ele? Porque você chegou falando, cara, eu quero ir para a área de vendas. Aqui na empresa não vai surgir uma oportunidade tão cedo. Um cliente me chamou, a proposta é boa, mas eu acho que eu não tenho perfil. Eu falei, Rafa, como assim, cara? Você já começou falando que você quer ir para essa área. E o que te travava lá? Bom, eu acho que a gente conversou aqui nos bastidores um pouquinho antes, né? Mas aquela questão de ter a segurança, né? De falar assim, poxa, eu tô aqui no meu cantinho, tô bem, tô seguro, garantido na minha área técnica. Área comercial deve ser muita pressão. Será que eu vou saber lidar com isso? Será que eu vou entregar o que esperam de mim? Sim. E aí eu tinha muitos medos, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tinha um anseio de falar, eu quero isso, eu quero me desenvolver, eu quero atuar, eu quero me testar, né? E aí, foi assim que fluiu. Você tem alguém na sua família que trabalha na área de vendas? Próximo, assim? Pai, mãe, tio, Não. tia? Não, eu tenho um tio que atua na área de vendas muito bem, por sinal, assim como você. Ama futebol e conversa, conhece muita gente, poderia ser prefeito ali de São Bernardo, mas ele me influenciou pouco, assim, né? Sim. Na verdade. O que eu tenho como base e referência é meu pai, que sempre trabalhou dentro de uma indústria, como bom funcionário. Sim. Então, eu tinha que sempre ser um excelente funcionário. É isso que eu aprendi. Sim. Mas não atuar na área de vendas. Né? Não, eu pergunto isso por conta de eu ter uma teoria que, cara, eu sempre falo que eu sou muito privilegiado, né? E eu não me considero um cara muito competente. Eu me considero sempre um cara muito esforçado, só que eu tive muitos privilégios. O grande privilégio da minha vida é que meu pai é empreendedor, meu pai é vendedor, meu pai é engenheiro, meu pai veio da área técnica. Então, a minha trajetória de vida foi uma cópia da trajetória de vida do meu pai, só que sem as dificuldades dele. Porque meu pai, quando começou a carreira dele, era muito pobre. E eu não. Eu comecei classe média, não era nem média alta nem média baixa. Nunca me faltou nada, eu não sei o que é ficar sem luz, eu não sei o que é ter a ansiedade climática, que é um tema que está hoje em ascensão, né? Que são as pessoas que moram em periferias e tudo, e aí fica com medo de chover porque vai perder tudo. Eu não tive isso. Então eu tive muito privilégio de ter muito próximo de mim, o cara que hoje é meu sócio, meu melhor amigo, minha inspiração, o cara que eu aprendi tudo, meu pai, ali eu usando ele como base. E eu vejo que as pessoas que não têm alguém muito próximo, você falou do seu tio, mas depois você falou que também não foi tão influente assim. É quando você não tem alguém de vendas, de empreendedorismo, de muito próximo, o medo é sempre maior, cara. Porque você não tem um exemplo ali, você não tem alguém que já passou aquilo e você fala, cara, se ele conseguiu, eu também consigo. E dentro do seu ciclo de amigos, hoje acho que é mais fácil, porque depois que você foi para a área comercial, você com certeza fez mais amigos, porque a área comercial é isso. Mas naquela época que você estava para decidir entre a Brenntag e a empresa que você está hoje, você tinha pessoas próximas, além de mim, que eram da área comercial e que você falava assim, cara, vou trocar uma ideia com ele. Você procurou essa ajuda de mais pessoas para embasar a sua decisão? Foi uma decisão muito sua, comigo particularmente? Como que foi esse momento? Porque estou te perguntando só para contextualizar. Porque tem pessoas que seguem esse podcast que já mandaram mensagem para mim no inbox falando assim, cara, eu quero pedir demissão. E é sempre um tema muito complicado, muito complexo. Porque você tem que ter o motivo certo, você tem que ter um propósito. Não pode ser só porque você não gosta do seu chefe, não pode ser só porque você quer trabalhar menos, porque você não vai trabalhar menos. Então, quando você foi tomar a sua decisão de trocar de emprego, quem que você buscou? Você falou um pouco de mim, mas assim, dentro do seu círculo íntimo, familiares...
Bom, próximo a mim, no meu âmbito ali de convivência, você foi a referência que eu tomei, né? Eu perguntei no Instagram para um amigo que atuava na área comercial, que já tinha trabalhado comigo alguns anos atrás, o que ele achava, né? E ele falou assim, Rafa, vai porque você já tem a parte técnica, então você já larga um pouquinho na frente, agora você vai ter que se desenvolver em outras habilidades, né? Assim como você compartilhou. E aí, pensei, fiz aquela estratégia, aquele trabalhinho que você falou, né? Coloca as vantagens e desvantagens de cada uma das empresas, os prós e os contras, e aceita o desafio se for para ser, né? E aí aceitei e fluiu muito bem, assim, foi um desafio que eu deveria ter tomado talvez essa decisão antes, mas tudo acontece na hora que tem que acontecer, né? Então também acredito nisso, e fluiu muito bem, flui até hoje, né? Eu tô há 1 ano e meio nessa posição e amo o que faço, né? E você acha que realmente é uma vantagem para você hoje ter essa base técnica? Você acha que se você não tivesse essa base técnica e você assumisse esse desafio, seria igual? Eu tenho certeza que seria totalmente diferente. A base técnica, para mim, é muito boa. Porque os clientes que nós atendemos hoje, né, o grupo Clean Plastic e Raposo Plásticos, nós atendemos o mercado automotivo. Então, poxa, se eu vou atender uma montadora, esses compradores, toda a equipe técnica deles já está acostumada a ser atendida por grandes multinacionais. Como que eu vou chegar como uma empresa nacional, fornecedora de materiais plásticos reciclados, e convencer eles a utilizarem o nosso produto em relação ao material importado de grandes multinacionais? Como que eu convenço o cliente a isso? Por meio de uma base técnica. Né? Então, os clientes sabem quando você conhece tecnicamente do seu produto ou não, né? E aí, essa base me ajudou bastante. E me ajuda até hoje. É a minha fortaleza, né? Então, eu vou puxando sempre para uma base mais técnica e depois eu entro nas questões comerciais. Ainda não me desenvolvi comercialmente como eu gostaria. Não sou tão agressivo, nem de longe, né? Porque eu já estive na área do desenvolvimento, né? Eu recebia muito fornecedor, recebo até hoje. Então eu sei, né, o anseio do comprador, eu sei o que ele está analisando, ou pelo menos acho que sei, né? Sim. E uso algumas referências, né? Estou estudando bastante, né? Estou aprendendo bastante, fazendo alguns cursos aí na área de vendas, né? Sim. Escutando muito podcast, né? Você sabe disso, vocês já compartilham muitos comigo. E tudo isso para me dar uma base melhor para atendimento a cliente. Não, isso é muito legal, Rafa. Eu nem te falei aqui, né, no online, não lembro se eu falei nos bastidores, o motivo de eu ter te chamado para vir para cá. Primeiro que eu admiro muito você, como pessoa, desde que a gente era pequena, tá certo? Quando a gente tava na mesma escola, a gente tinha a rivalidade das salas, Isso. né? Que você era da C, eu era da A, né? o interclasse, o bicho pegava. E você gosta de futebol igual eu. Mas depois a gente foi crescendo, foi ficando adulto. Estudamos a mesma coisa, eu também estudei no Maria Mata, eu fiz técnica em plástico, depois fiz engenharia, também sou da indústria, também na indústria de plástico, então são muitas coincidências. Sim. E a gente sempre se acompanhou, acho que a gente sempre se admirou. Sim. Então o primeiro motivo é porque eu tenho uma admiração formidável por você, você é um dos caras que eu sempre falo bem, sempre respeito e sempre uso como referência até então na parte técnica. O outro motivo, e o principal deles, é que eu gosto de chamar pessoas aqui que eles estão na jornada, cara. Eles ainda não chegaram onde eles querem. E é nessa hora que eu quero fazer algumas perguntas. Então, por exemplo, você falou aqui pra mim que o seu outro amigo falou que você precisava se desenvolver na parte comercial, que você já tinha base técnica. O que você buscou se desenvolver? Qual foi, assim, a primeira coisa que você pensou, cara, eu preciso melhorar isso? Porque a gente sabe, às vezes, o que a gente tem que melhorar. Quais foram os passos que você seguiu de melhora na parte comercial? Você está 1 ano e meio nessa função e você com certeza tem que aprender um monte de coisa. Então, sei lá, foi línguas, foi gestão de tempo, foi liderança, foi técnica de venda. O que você buscou se aperfeiçoar e que você fala assim hoje, pô, isso aqui eu acho que eu tô bem, porque eu estudei, eu me aperfeiçoei, eu experimentei. Um pouquinho de tudo isso que você falou, né? Essas hard skills, né? Como a gente chama. Então, línguas eu tive que aprender e me desenvolver, né? O inglês eu sempre tive um relacionamento conturbado com o inglês. Né? Então, eu sempre comecei e parei. Sim. E hoje eu não tenho mais essa opção. Eu tenho que aprender o inglês. Sim. Porque eu sou solicitado por grandes empresas e então essas grandes empresas eu vou ter reunião com cara da França, da Dinamarca, da Alemanha, da Áustria. Então eu tô sempre tendo reunião em inglês. Perfeito. Espanhol também, porque eu tenho que desenvolver o mercado Latam. A gente já fornece para alguns países, mas eu tive que me desenvolver. E é uma língua que eu amo
falar em espanhol, então foi muito fácil, perfeito. Agora, já na área de vendas, e aí por isso que eu falei que é uma ciência. Então você tem que estudar prospecção. Putz, beleza. Aí você acha que está prospectando bem, está prospectando errado. Então, aí você vai estudar as técnicas de prospecção. Aí você tem que entender também o funil de vendas. Aí você vê que você fazia tudo de maneira desorganizada. Né? Então, aí beleza, eu comecei a organizar, beleza. Aí eu falei, não dá. É muita coisa para estudar e eu tô perdido. Eu falei, eu vou contratar um curso. Fiz o curso, né, com o pessoal do Papo de Vendedor, você deve conhecer, né? Sim, meus Super amigos. vendedores. Nossa, adoro o podcast deles. Um abraço, eu acho que eles não assistem esse podcast. Leandro, Thiago Mestre. Mas eles são muito bons, cara. Eu admiro demais eles. E aí, fiz o curso e abriu a minha mente. Assim, aí eu falei, poxa, legal, tenho métrica para tudo. Tenho técnicas para tudo. E não existe a melhor ou pior. Cada uma vai se adequar ao seu projeto, né? Exatamente. Ao seu processo. Então, isso para mim foi bem engrandecedor. Me ajudou bastante. É uma base, mas eu ainda preciso passar por diversas situações. Já passei por várias, né? Sim. Muito boas, como qualquer vendedor. Mas eu ainda estou na jornada de aprendizado. E assim, eu sou um bebê no mercado, mas eu tenho referências muito boas, né? A primeira empresa que eu passei, o diretor ele era um ótimo vendedor. Eu estava 10 anos ao lado do cara aprendendo a vender. Mais agressivo, era outro perfil, jogador de pôquer, né? E aí, hoje eu estou numa empresa que é a segunda geração e são caras novos, extremamente arrojados, que não param de trabalhar um minuto. Então eu tenho eles como referência. Eu falo, eu quero ser como esses caras. Também com o perfil comercial. Pro perfil comercial. Se eles estão lutando ali todo dia, desenvolvendo e tal, eu quero ser assim. E aí eu me espelho e você veste a camisa junto, né? Eu não sou muito de referência de livros, assim como você, mas uma convidada do seu podcast falou sobre o livro. Comece pelo porquê. Sim, Simon Sinek. Exato. E aí eu comecei a ler e eu entendi, né? Por que eu sigo tanto esses caras? Por que eu visto a camisa da empresa dessa maneira? Parece que eu sou um fã. Porque eu entendi. Eles venderam o porquê pra mim. E como a gente tem que fazer. Então, eu tô super feliz, contente, né? E aí flui muito bem, né? E você falou também aí que você aprendeu muita coisa e que você passou por várias situações. Então, vou fazer duas perguntas. A primeira é o que você aprendeu? Você falou de várias coisas, mas assim, o que mais te marcou? Que você falou assim, cara, a hora que eu descobri isso... Você falou do curso lá do pessoal do Papo de Vendedor, às vezes você descobriu alguma coisa naquele curso, às vezes uma visita num cliente, uma reunião que você falou assim, cara... Eu vou começar falando tá? Pra te ajudar. Por favor. Cara, o dia que eu descobri, e eu lembro do dia que eu descobri o poder do network, foi uma frase de um cara que ele falou assim pra mim, Marcelo Ortega, esse cara é escritor, é palestrante, meu amigo. Marcelo, um abração. Ele falou assim, você não precisa saber de tudo, você precisa ter o telefone de quem sabe. Exato. E essa frase pra mim, cara, martela na minha cabeça até hoje. Muito bom. E eu tento praticar isso. De que forma? Eu tento ter amigos, e amigo de verdade, assim. Não tô falando que você tem que forçar uma amizade ou que você tem que ser interesseiro de ter um amigo numa área que você não domina, mas todas as áreas que circundam a minha vida. Então, vou dar exemplos aqui supérfluos. Eu gosto muito de viajar com a minha família. Eu tenho 1 ou 2 amigos que entendem muito de viagem, que têm empresas de viagem que podem me auxiliar. Eu gosto muito de jogar bola, como você sabe. Eu tenho muitos amigos que eu sei que se eu precisar jogar uma bola segunda-feira à noite, eu ligo para ele e tem um jogo lá para eu jogar. Eu quero alguém que entenda de investimentos para eu aplicar meu dinheiro. Eu tenho vários amigos ali que eu já fiz amizade intencionalmente, porque eu falo, cara, esse cara aqui ele entende de investimento, eu quero estar perto dele para entender também. Então, quando eu descobri esse poder do network, de você não saber de tudo, mas ter o telefone de quem sabe, isso mudou todo o meu game, cara. Dali para frente, minha vida foi só crescimento. Legal. Então, o que mudou para mim, a minha chave foi esse poder do network. E para você, o que você aprendeu aí nesse 1 ano e meio que mudou sua cabeça? Bom, vou falar pelo menos a primeira parte aqui do que eu pensei a gente não tem que ter medo de cliente. Sim. Né? Então, a gente está fazendo uma prospecção. É possível fazer a prospecção de grandes clientes. Sim. Então, e são pessoas. Dentro do CNPJ, ele é formado por vários CPFs ali. Então, a gente tem que tratar de igual para igual. Bater um papo, conversar, entender a dor do cliente. Né? Eu tinha muito medo de atender grandes marcas, né? E aí eu falei, poxa... será que agora eu vou assumir essa conta? Assumir algumas contas é uma coisa. Agora, você desenvolver do zero é totalmente diferente. Exatamente. E aí, cara, eu consegui prospectar clientes, grandes marcas de mercado, por meio do LinkedIn. Sim.
Vai no LinkedIn, procura a pessoa, opa, gerente comercial, desenvolvimento, já puxa esses dois. Eu criei ali a minha metodologia, uma planilhinha ali que eu coloco cada uma pessoa que eu adicionei, depois eu revisito o perfil para verificar se já me adicionou, e aí eu faço o primeiro contato, pego o e-mail e aí eu vou desenvolvendo. E dentro dessas grandes empresas, pode prospectar sem medo, que é possível trazer projetos, né? Então, essa é a primeira dica. Porque eu tinha muito medo de falar com grandes marcas. Hoje, eu vejo que são pessoas comuns, né, como a gente, né, que também estão na luta ali todos os dias. Não, guarda para segunda, guarda a sua segunda parte, que eu lembrei de uma história aqui minha, muito legal de compartilhar. Quando eu era representante comercial, eu representava uma empresa de minérios, que hoje eu sou distribuidor deles, a Carbomil. Conheço. Mas eu fui representante deles antes de ser distribuidor. E quando eu era representante, o meu gerente comercial na época me deu um desafio. Ele falou assim, cara, se você trouxer a Tigre e a Manco para a empresa, eu aumento sua comissão. E, cara, era um desafio, porque Tigre e a Manco eram empresas muito grandes. Gigantes. E a matriz deles ficava em Joinville. Sim. Então, algumas vezes, eu fui de ônibus, de madrugada, saía da FEI, o meu amigo me deixava numa rodoviária do Tietê, eu pegava um ônibus, viajava de madrugada, não tinha Uber na época, eu chegava lá às 7 horas da manhã, pegava um táxi, ia até a matriz da Tigre e depois ia até a Manco, que eram próximas, para levar a amostra, para testar produto na produção, para depois de 6 meses aprovar e conseguir o primeiro pedido. É isso. Então é prospecção de cliente grande, é isso que você falou. É possível. Às vezes demora 6 meses. Quem tem paciência? Tem muito vendedor que não tem paciência de esperar uma semana. Se o cliente não responde uma semana, ele desiste do cliente e vai pro próximo. Eu fiquei 6 meses ali, eu batendo na porta. E depois de 6 meses deu certo. Então, me lembrou essa história sua do cliente grande, me lembrou isso. Não, é isso mesmo. É moroso. Faz parte. Né? É trabalhoso. Se não fosse, todo mundo forneceria para essas grandes empresas, né? Exatamente. E aí, é muito legal. Uma outra dica que eu tenho que é o básico, né? Que todo mundo já sabe disso, mas talvez não faz, né? Que é estudar, se desenvolver. Então, você vai ter que abrir mão de alguns momentos ali, né? De prazer, de lazer, para estudar. Eu aproveito todo e qualquer momento. Se eu estou dirigindo, eu estou escutando um podcast, se eu estou lavando a louça, eu estou escutando um podcast, qualquer tarefa, eu tento aproveitar meu tempo para absorver conhecimento. E para mim não é dificuldade nenhuma, não vejo como um trabalho. Eu falo, poxa, eu gosto de me desenvolver. Eu gosto de sentar numa mesa, conversar sobre diversos assuntos. Então, gosto de entender um pouquinho de tudo, né? E por isso... Vendas, eu fiquei, assim, espantado. Porque tem muito tema para estudar. E não para. Não para. Estão sempre criando, né? Desenvolvendo novas metodologias. Isso que você falou não é novo, tá? Isso que você falou de estudar. Henry Ford já usava uma frase que ele falava: pensar é o trabalho mais complicado e trabalhoso que existe. Talvez por isso tão poucos se dediquem a ele. Então, assim, a maioria não estuda, Rafa. Eu te falo porque eu treino vendedores, já treinei mais de 20 mil aí nessa minha carreira profissional. E, cara, desses 20 mil, se eu pegar 1.000 estudam, velho. E, ó, tô chutando alto ainda, vai. 500. São caras que pegam um livro de... Cara, quantos livros de venda existem no mundo? Quantos cursos de venda existem no Hotmart? Sim. Quantos podcasts de venda existem no Spotify? Milhares. A galera não quer ter o trabalho, a galera quer tudo mastigado. E agora com inteligência artificial, então, agora... Cara, eu fui, até uma curiosidade, fui essa semana passar um script de venda para uma vendedora. Ela falou, preciso de um script para isso, isso e isso. Me falou no WhatsApp. Eu falei, tô indo para a empresa, eu vou levar para você. E, cara, eu tenho vários scripts guardados que eu já usei, que eu sei que funcionam, já estão validados. Aí eu cheguei lá, ela já tinha feito um monte no ChatGPT. Não, eu joguei aqui no ChatGPT para criar um script de venda para mim. Eu falei, dei uma olhada, realmente, cara, o ChatGPT é bom pra caramba. Ele ajuda demais. Eu falei, tá, mas isso aqui que tá no ChatGPT que você pegou, tá validado? Ela, como assim validado? Isso. Eu falei, alguém já fez? Alguém já testou? Alguém já conseguiu vender com isso daqui? Ela, não. Eu falei, então você pode ser a primeira. Pega esse script, liga para 100 clientes e vamos ver quanto que você vende. Se você vender para mais de 10, tá validado. Aí ela, Vini, eu vou ligar para 100 clientes para validar? Eu falei, porque ó, esse que eu te trouxe aqui, eu já liguei para mais de 1.000. Tá validado? E tá validado. Aí você escolhe, você quer esse aqui ou você quer esse do ChatGPT? Ela, do ChatGPT eu achei que ficou melhor. Eu falei, então, boa sorte, pode ligar. Exato. E aí o dono da empresa veio, e aí, como é que foi? Eu falei, cara, ela vai ter que validar um negócio que ela fez no ChatGPT. Eu acho que é digno, ela tá certa de querer inovar e tudo mais. Só que eu trouxe um negócio que é validado, velho. Esse aqui, pra cada 4 que você ligar, você vende. Eu já validei isso. Você não precisa nem ter habilidade, porque o script já tá pronto. Já fala até do tom de voz.
Agora, esse aqui do ChatGPT, eu nunca usei, ela também não, ela vai fazer um teste. Aí, mas por que ela não quis usar o seu? Eu falei, pergunta pra ela. Eu perguntei, ela falou que ela achou melhor o outro. Então, assim, a galera não tá muito preocupada com as coisas que dão certo. E uma frase que eu repito muito, sabe qual que é, Rafa? Que em vendas não existem erros novos. Existem pessoas novas cometendo erros antigos. Exato. Então, você que tá lá 1 ano e meio, ralando lá na pedra, lá na Raposo, você já tem aí, você citou o seu modelo de trabalho no LinkedIn. É um negócio que provavelmente ninguém te ensinou, que você foi meio que batendo cabeça e tal, só que você validou, já deu certo. Aí chega um cara e fala, não, tem um jeito melhor de fazer. A pergunta é, você já validou? Exato. Já tá funcionando? Não, então funciona. Porque quando eu chego nas empresas, é isso que eu encontro. Não, Vini, aqui a gente faz isso. Dá resultado? Então não tá dando. Então vamos mudar? Porque isso aqui que eu tô te trazendo deu resultado aqui, 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 aqui. Exato. Então essa questão de estudar é muito importante. Eu queria fazer um parêntese, porque a gente falou aqui um pouco da sua carreira, mas você acabou não apresentando a sua empresa que você trabalha hoje. Eu acho que seria legal você falar qual que é o nome, o que ela faz e tudo mais, até pro pessoal saber. Bom, atuo no grupo Clean Plastic e Raposo Plásticos. Hoje é um grupo que é líder na reciclagem de polipropileno e polietileno. Para quem não conhece esses nomes diferentes aí, na verdade são polímeros, materiais plásticos, né? Os dois maiores só, né? Os dois maiores. O mais PET, consumidos, o PET, na verdade, em reciclados ainda é o maior consumido hoje, né? Seguido pelo PP e pelo PE. E aí nós somos líderes de mercado. Brasil, temos 10 unidades em todo o território nacional, 7 fábricas, 3 unidades de captação de resíduos. Atuamos muito forte nas principais montadoras já. As principais marcas de appliances, né, de eletrodomésticos também. As grandes marcas de mercado de embalagens. Então, também. A gente passou recentemente por uma joint venture com um grupo austríaco, que é a Alpla Recycling, em 2 das 10 unidades. Então, a gente está vindo numa crescente, investindo. Temos um laboratório hoje de pesquisa e desenvolvimento, coisa que é extremamente nova para uma empresa de reciclagem, né? A gente normalmente é um laboratório de controle de qualidade, está ótimo, mas nós não investimos realmente em laboratório, investimos em feiras, né? A gente está sempre presente em feiras no exterior, feiras aqui no Brasil. Então, é um grupo que pensa um pouco diferente, né? Tem o porquê do que faz, né? A gente atua com mercado de materiais sustentáveis, redução de pegada de carbono. Então, tudo isso, um apelo que casa muito bem e que está vindo numa crescente, que você conhece, você sabe, né? Essas iniciativas ESG. Então, a gente está colocando isso na prática há 37 anos. Caramba. Só que não existia esse nome. Essa sigla bonita, né? Sim. Então, muito legal. A gente tá e o mercado de reciclagem do Brasil, ele é um pouco novo, né? A Raposo, ela é muito pioneira, né? Eu lembro que desde a época do Senai era um nome muito forte. Acho que a Clean Plastic veio depois. Veio depois, exato. Mas eles sempre tiveram, sempre foram uma referência, né? Isso. E não sei se é a mesma pessoa que toca os 37 anos, já está na segunda geração, como você disse. Isso. Na verdade, foi desenvolvida, desenhada ali pela família Tanaka, a Raposo Plásticos. Depois, a segunda geração assumiu e aí desenvolveu o Grupo Clean com outros sócios na região sul, na região nordeste, né? Então, hoje a gente está presente em 7 diferentes estados, mas surgiu de uma família e aí depois foi desenvolvido aí o grupo, né? E hoje sim é uma referência no mercado de reciclagem. Sim. Mas se você conhece o plástico como eu há 15 anos atrás, plástico reciclado era para fazer balde de bacia, lixeira, nada mais do que isso. Sola de sapato, era só subprodutos, né? Subprodutos. E hoje a gente já atende grandes contas, no caso eu atendo grandes contas que são meus amigos. Eu não tenho problema nenhum, posso citar aqui Electrolux, Bosch, né? Tramontina, a gente também atua com as montadoras, Volkswagen, GM. Cara, e é muito legal que é uma empresa brasileira, né, velho? Muito legal. Eu não sei se você é patriota, mas eu sou demais porque eu tenho uma indústria brasileira. E muito orgulho de você saber que tem uma empresa desse porte hoje no Brasil, fazendo frente a empresas multinacionais, sendo procurado por empresas multinacionais, já que você citou a Joint Venture. Você pode abrir números assim? Quanto fatura? Quantos funcionários tem? Sim. Hoje nós somos 500 colaboradores diretos. Em produção anual, você sabe o volume de materiais plásticos, mas são cerca de 130 mil toneladas de material
né? Então, como grupo, Sim. um faturamento em mais de 950 milhões em reais, né? Ano. Ano. Então é um grupo bem desenvolvido, Sim. mas isso por quê? Porque investiu em tecnologia. Sim. Então, existem alguns maquinários, dentro da mesma fábrica, tem tecnologia alemã, italiana. Claro que tecnologia a gente ainda tem que trazer de fora, Sim. bastante coisa. Mas o processo em si investimos. tem que ter o know-how brasileiro, né? Tem que ter o know-how brasileiro, porque o resíduo reciclado brasileiro é totalmente diferente do resíduo gerado na Europa, Exato. que é separado, bonitinho, né? O nosso é totalmente diferente, então o desafio é muito maior. Né? E aí a gente teve que desenvolver a estrutura para o nosso mercado e, tá dando muito certo, muito legal, amo, né? Trabalhar, amo o que faço, porque... eu me desenvolvi como comercial, que é uma coisa que eu já tinha esse anseio, essa vontade. E atuo hoje com materiais plásticos reciclados. E, poxa, hoje eu tenho o prazer de ter contato com cooperativas, com catadores. Sim. De vez em quando no Instagram, eu tento não ser muito chato, mas eu compartilho as questões ali de reciclagem. Né? A gente não imagina, porque a gente vive num nível, graças a Deus, muito bom. Sim. Mas ainda tem gente no Brasil que passa fome hoje. Sim. Né? E você poder ajudar essas pessoas é muito gratificante. Sim, claro que é. Não é só dinheiro, né, cara? Ah. E, legal, Rafa. Bacana saber. E você hoje avaliando aí, de 1 ano e meio para trás, a decisão de ir para a Clean Plastica e a Raposo, você se arrepende? Foi uma decisão acertada? Super acertado, né? Eu tô super realizado, né? Muito focado aí, claro, para a área de vendas, né? E foi um desafio que me preencheu, assim. Muito bom, muito bom. Tô super, super feliz e obrigado, né? Porque você foi o cara que falou assim, Rafa, pode ir, aceita o desafio. Você já é vendedor, vai dar certo. Foi muito bom, né? E você dá bastante palestra, né? Você participa, eu vejo você direto no Senai mesmo, participando de simpósios, de feiras. Você citou aqui no Offline feiras fora do Brasil, inclusive, e tudo mais e tal. Você também deve ser muito procurado por profissionais da área e por pessoas que estão querendo chegar onde você está. Né? E o legal de falar isso é porque a gente nunca sabe quem se inspira na gente, né? A gente nunca sabe quem que acompanha a gente. Quando você me ligou, eu fiquei surpreso por você ter me ligado para falar, porque até então o nosso contato era um contato de, tá tudo bem, não sei o quê. E de repente você me chamou para uma conversa. Então eu falei, legal que tem alguém ali que tá... Me ajuda, né? Alguém que me vê como uma referência. Você é muito procurado por pessoas do mercado ou que querem crescer na carreira pedindo a sua ajuda também? Para alguma coisa, alguma questão... Normalmente... Como a sua carreira é mais técnica, talvez mais pela questão técnica? Sim. Uma coisa que me ajudou e deve ajudar qualquer vendedor, que a gente não falou, mas é uma ferramenta, é novamente o LinkedIn. Sim. Né? Eu me exponho, eu crio conteúdo, eu falo sobre a empresa, falo sobre mim, falo sobre a minha semana, eu tento sempre criar conteúdo. E aí, quanto mais você aparece, mais você vai se tornando essa referência para os seus amigos, né, para os colegas. E aí, hoje eu apoio bastante gente. Então, muita gente vem me procurar para falar sobre emprego. Assim como, poxa, surgiu uma vaga, o que você acha, Rafa? Eu falo, poxa, vamos estudar, vamos pensar. Tal. E aí eu vou dando as dicas, né? Mas também para participação em feiras e tudo mais, muito baseado no conhecimento técnico. Sim. Mas é bom uma pessoa que tem aquele conhecimento técnico, mas que saiba, né, conversar, né, discutir, assim como o cara da área comercial. Então, eu tento absorver um pouco do conhecimento que o comercial me solicita e o técnico, né, eu tento manter, né, sempre eu participo de reuniões com fornecedores, porque eu quero estar inteirado do que está acontecendo na parte técnica, e isso com certeza me ajuda a participar de eventos, né, feiras, né, workshops e tudo mais. E para mim é excelente, eu amo. Você falou do LinkedIn, né? A maioria das pessoas que sentam aqui comigo, elas falam muito do Instagram, alguns do YouTube, mas do LinkedIn acho que o Renato falou um pouco e você está falando agora, né? O LinkedIn é a rede social preferida sua para fazer network, negócio e tudo mais? Não tenho dúvida. Tá. Mais do que o Instagram e mais que o YouTube, mais do que qualquer outra. Mais porque eu atuo no mercado B2B. Tá. Então, normalmente, o que eu sinto? As pessoas não querem confundir a vida pessoal com o profissional. Tá. Então, elas deixam o Instagram ali separado para algumas coisas. Poxa, eu gosto do Neymar, vou seguir o Neymar. Perfeito. No LinkedIn, não. Aí já é uma coisa mais profissional. E aí eles seguem as empresas e pessoas que inspiram, né? Então, para mim, funciona muito bem o LinkedIn.
E o LinkedIn já me abriu muitas portas, né? Então funciona muito bem. E quais são as suas estratégias para gerar esse conteúdo no LinkedIn? É mais vídeo, é mais imagem, é mais texto? Como que funciona essa dinâmica? Então, eu vou mesclando. Né? Tá. Eu gosto de me testar e gosto de testar também a ferramenta, a plataforma. Né? E aí, o que eu faço? Eu crio vídeos, então, por exemplo, eu fui para a feira China Plus no ano passado. Criei um conteúdo sobre como é o mercado de reciclagem na China. Legal. Né? Fui para a feira em Amsterdã, que foi a PRS. Né? E aí, a principal feira de reciclagem do mundo, global aí. E aí também criei um conteúdo. Como que é a reciclabilidade aqui na Europa? Né? E aí vou compartilhando. Mas também crio o que é conteúdo estático. Né? Uma postagem só de uma foto falando, poxa, nessa semana recebemos os nossos clientes na nossa unidade aqui no Paraná. Né? E aí vou criando conteúdo. Eu tenho um desafio de, poxa, pelo menos um conteúdo por mês eu tenho que criar. Tá. Né? E aí eu vou criando, se eu tiver pelo menos 2 conteúdos, eu fico mais feliz. Né? Mais do que isso seria ainda melhor, né? Mas a agenda não permite. Mas a gente está correndo, não, eu tô te fazendo essas perguntas, cara, porque tá muito em alta o tal do social selling, né? Que é você fazer vendas através das redes sociais, gerando relacionamento com os clientes. E eu tenho estudado muito esse tema. Os últimos convidados daqui me falaram muito sobre esse tema, porque eles são de uma agência. E eu sempre pensei muito pro Instagram, mas você acabou de me dar um insight, cara. O LinkedIn é uma ferramenta que eu uso muito pouco. E eu usava muito mais quando eu era CLT. E hoje, assim, pra você ver como é curioso, né? Quando eu usava o LinkedIn, eu deixei de ser CLT em 2016. Então já fazem 9 anos. E, cara, eu usava muito o LinkedIn e me abriu muitas portas, como você tá falando. E eu deixei de usar porque acabou que o Instagram acabou virando minha rede social principal. Mas agora você me deu vários insights, cara. Eu nunca pensei em gerar conteúdo no LinkedIn. Você acha que no meu caso iria servir? Agora eu tô te pedindo conselho. Não tenho dúvida. O LinkedIn ele vai servir para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa. Né? Seja uma empresa que vende B2B ou B2C. Tá. Mas o LinkedIn, existem pessoas por lá, né? Sim. E aí é a melhor plataforma para uma empresa, na minha opinião. Tá. Humilde opinião, né? Tá. Mas que testar, pelo menos a gente já testou, a gente acompanha os números. Eu participo diretamente do conteúdo de marketing do grupo, né? Tem o diretor de marketing comercial e eu fico ali abaixo dele apoiando as iniciativas e eu acompanho, eu gosto, eu amo isso, né? A nossa geração... que criou isso, né? Foram pessoas como nós que criaram as redes sociais. Agora, eu vejo que o seu Instagram, ele é, né, ali o comercial, né? Você tem ali, você compartilha bastante coisas, está sempre compartilhando, e é uma coisa que eu não exploro. Sim. Então, também não sei o que você acha. Agora, a pergunta é o contrário. Cara, assim, eu acho que é legal essa discussão, porque, assim, eu tenho a visão, e talvez a minha visão esteja totalmente errada, e você está me abrindo esses olhos, que o LinkedIn é algo muito mais corporativo. É muito mais B2B, raiz. É assim, é o vendedor falando com o comprador, é o marketing falando com o RH. Eu vejo o LinkedIn como uma plataforma departamentizada. Tanto que os feedbacks que eu já tive do LinkedIn, eu gosto muito de falar que eu trabalho com vendas, cara. E em alguns momentos, assim, tô recapitulando aqui na minha cabeça alguns momentos passados de pessoas que me falaram assim, pô, você tinha que pôr que você é head de vendas, que você é... key account, esses termos que tipo, são termos muito corporativos, assim. Sim. É muito comum em empresas grandes. Exato. Mas que no mundo real, se eu chegar agora na esquina ali pra mulher que vende bala e falar, sabe o que é um key account? Ela não vai saber. Então eu optei pelo Instagram porque eu acho que é um público mais desqualificado, é um público mais abrangente, só que ao mesmo tempo, quando o cara cai no meu conteúdo, ele só vai ficar se ele tiver interesse. Ele vai se autoqualificar. Então eu vejo o Instagram como uma grande peneira. E eu recebo semanalmente clientes pelo Instagram. É impressionante. Legal. Hoje mesmo me procurou uma mulher lá, de uma empresa de estética. Acho que é de estética. Falou assim, oi, tudo bem? Eu sou amiga da Carol, que é uma cliente minha que já esteve aqui no podcast. E eu vi o seu conteúdo e tal, eu tô precisando de ajuda em vendas. Pode me ajudar? Então, pô, já é uma pessoa que... Ela pulou no meu funil, cara. Ela nem passou nas etapas. Ali, ela foi lá dentro, já pro fundo. Exato. E o LinkedIn, cara, eu nunca tinha parado pra pensar como seria esse funil, porque... por exemplo, hoje... Tô pensando nos meus clientes, tá? Hoje eu tenho, sei lá, 20, 30% dos meus clientes são empresas grandes. Mais uns 20, 30 empresas médias e uns 40% empresa pequena. Então, das empresas grandes, eu sei que alguns ali estão no LinkedIn. Das empresas médias e pequenas, eu tenho quase certeza, posso estar enganado, mas ninguém está no LinkedIn.
Então, pode assim, ser. a minha percepção. Agora Sim. eu quero saber de você o que você acha. Ó, eu acho que eles, das empresas pequenas e médias, se não estão, Sim. deveriam estar para conseguir chegar numa empresa grande. Então, Tá. muita empresa pequena hoje, poxa, eu fui visitar cliente lá em Arapiraca, Tá. né, onde tem o time Sim. Lázaro de Arapiraca. Depois eu entrei no LinkedIn para adicionar as pessoas e todos estavam lá. Eu falei, caramba, uma empresa no interior aqui e tal. E Não consegui. foi a Araforros, não, né? Não foi Araforros. Empresa de colchões. E aí eu percebi que o LinkedIn, sim, tá todo mundo por lá, na verdade, né? Ou deveria estar. Sim. Então, se você que tem vários negócios, né? Sim. Então, se você, por exemplo, para Atomy faz todo sentido estar por lá. Sim. Para Moléculas faz todo sentido estar por lá. Para sua consultoria, onde que você vai encontrar tantos vendedores? Tem Sim. milhares de vendedores no LinkedIn. Sim, sim. Não, Então- faz todo sentido. Então, eu acho que vale a pena Não, explorar. olha, né? olha como é bacana essa conversa. Eu nunca parei para analisar a importância do LinkedIn no meu negócio. Eu nunca precisei do LinkedIn. Mas talvez, se eu tivesse feito essa análise, hoje eu estaria bem melhor. Não que esteja ruim, eu tô feliz pra caramba. Mas é o tipo de coisa que só numa conversa dessa sai esse insight. Né? Porque eu gero conteúdo no LinkedIn também, mas, cara, você falou uma vez por mês, eu acho que eu gero uma vez por semestre. Entendeu? Tem que estar mais presente. Então tem que né? estar mais Não, e presente. você é um cara que tem muito conteúdo. Sim. Você é um cara que tá sempre gerando conteúdo e tudo mais. Exatamente. Meu, abre as caixinhas Ó, lá. eu tô lembrando aqui, quando eu inaugurei o podcast, eu fiz um post no LinkedIn. Uhum. Eu nunca mais falei do podcast. Eu tô, acho que, no 17º episódio aqui. Então. Então tem... Agora você tem uma obrigação. Cara, obrigado. Tudo aqui. Você já me deu um insight que já valeu pelo episódio. Não sei se você vai sair com alguma coisa boa daqui, Não, mas que eu isso, vou. lógico. Não, sempre que eu falo com você, eu saio, né? Legal. E eu gosto de buscar isso, né? Como você falou, né? Eu tô sempre fazendo contato com pessoas que vão trazer algum benefício pra mim. Sim. Meu, e isso é muito importante. Não tinha pensado no poder do network Sim. dessa maneira, né? Mas eu fico muito feliz que eu tenho uma pessoa, uma referência aí na área de vendas, né? Não sei se... Eu compartilhei, né, que eu assisto todos os episódios, né? Eu sei, acho que mais da sua vida do que muita gente que tá perto de você ali. Sim. E também não sei se você tem noção desse impacto que você gera, né? Sim. Mas com certeza... Cara, eu procuro não ter. Eu procuro não ter porque, assim, o nome da minha consultoria é Venda Simples, porque eu me considero um cara muito simples. Eu brinco que eu sou o dono pobre da empresa rica. Então, cara, eu não tenho nenhum... eu não ligo pra carro, eu não ligo pra roupa, eu não ligo pra joias, eu não ligo pra comida cara. Cara, o meu grande tesão da vida é a minha família, os meus esportes e os meus livros. E os meus negócios. É as 4 coisas que eu mais gosto. Família, esporte e Deus também, porque eu sou um cara bem... Eu tenho uma fé bem forte. Então, assim, são tudo coisas muito simples, cara. Então, quando eu comecei a gravar esse podcast, eu não comecei a gravar ele pra ganhar dinheiro. Eu não comecei a gravar ele pra ficar famoso. Eu não comecei a gravar ele com nenhuma intenção, a não ser uma. Eu falei, cara, eu vou ficar 5 anos fazendo isso. E o meu contrato aqui com o pessoal é 5 anos. Eu vou ficar 5 anos pra fazer isso. Porque depois de 5 anos eu quero ver se eu vou ficar bom ou não. Se eu vou melhorar minha oratória, se eu vou melhorar minha comunicação, se eu vou me tornar um cara melhor, se isso aqui vai impactar nos meus negócios, se não vai. Cara, eu tô completando 8 meses, eu acho, 7 meses de podcast. Cara, se eu trazer números aqui, é que às vezes a gente traz número... Quando eu ouço alguém falando de número em podcast, eu não gosto muito, então eu evito falar. Mas, cara, eu posso dizer que triplicou meu faturamento na minha consultoria só ter montado o podcast. Eu imagino. Não tenho dúvida. A qualificação de clientes que vieram por causa dos cortes, por causa dos episódios, é totalmente diferente. Agora, você falar da sua oratória é brincadeira, hein, meu? Não, cara, eu acho que eu gosto muito da minha oratória, mas eu acho que a gente sempre tem que melhorar, né? Eu ainda tenho muitos vícios de linguagem, eu preciso melhorar muito minha postura. A Caterine, que tá aqui, sempre fala disso pra mim. Enfim, eu preciso melhorar muitas coisas, eu tenho essa consciência, mas eu tô falando isso porque você falou, cara, não sei se você sabe o impacto que dá. Eu nem quero saber, cara. Eu adoro ser surpreendido positivamente. Como eu fui convidado, olha essa história que legal, cara. Coisa besta minha, assim, cara. Sim. Fui convidado pra um evento que eu não conhecia ninguém no evento. Ninguém. Só quem me chamou. E aí eu tô chegando no primeiro cara que veio me dar a mão e fez assim, cara, você é do Venda Simples Podcast. Aí. Eu assisti seu podcast, porra, muito legal, hein? Cara, eu falei, porra, que da hora esse reconhecimento, tá ligado? Não é algo que eu busco, não é algo que eu... Mas, cara, tem alguém assistindo. Exato. E a gente nunca sabe quem tá inspirando. Essa frase eu sempre falo. Então isso aqui é muito legal, cara. Eu queria também entender de você, agora indo pra parte mais de hobbies e vida social e tudo mais. Você já falou aqui pra mim que você consome muito podcast. Quais são os podcasts que você mais gosta de consumir?
putz... É mais de negócio? É mais de vida? É, um pouquinho de tudo. É porque eu sou péssimo com nomes, mas aí, Tá. vamos lá. Economista Sincero, eu tô sempre Sim. escutando que a gente tem que ter essa base, né? Tá. Do Joe Rogan, que eu Sim. escuto mais para treinar meu inglês e também tá por Sim. dentro de vários assuntos, né? Perdão. Papo de vendedor ali, eu também sempre tô Sim. escutando o pessoal falar. Bom, aí existem outros podcasts também na área de polímeros e de sustentabilidade. Caramba, podcast na área de polímeros. Me indica aí que eu não conheço nenhum. Depois você me manda o link. Você deve conhecer esse sim. É? Quem Depois que é? o Talk Plast do Júnior. Ah, sim, pô. Aí, É que eu esse nem. daí eu acompanho. Eu brinco com o Júnior que eu nem encaro ele como um podcast. O Júnior é um cara, ele virou É um- uma personalidade, né, Exato. cara? Não, e faz um trabalho muito bom, Ele inovador. É muito bom. Sim, sim. Inovador. Eu participei até de um podcast com ele, com meu pai. Legal. Sim, mas eu assisti. Acho que foi na pandemia. Eu assisti. É. Aham, com o seu pai, é verdade. Muito legal. A gente falou lá um pouquinho sobre a nossa empresa. Sim. Aí fora podcast, você gosta de filme, de série? Filme, série e... meu hobby, na verdade, eu faço meu treino, não pra ficar forte ali, mas pra manter a saúde e Sim. me ajuda muito a Eu lembro que relaxar você a mente. lutava. Lutava, mas há anos atrás, depois eu tive um problema no ligamento do joelho, Sim. assim como você, aí parei, treinava Muay Thai, Não né? operou o joelho ainda. Não operei ainda, mas vou operar, esse ano sai. Que bom. Eu passei com minhas cachorrinhas, né? Tenho 2 cachorras ali Sim. e minha família. Tá. Né? Então, muito assim como você, né? Muito baseado em família, né? Muito baseado em estudo, trabalho, Deus também. Eu tenho Deus de uma maneira muito particular. Claro, cada um tem Né? a sua, velho. Mas eu troco uma ideia com ele ali sempre. Sim. Sempre agradeço muito mais do que peço. Exato, né? cara. Eu acho que esse é o segredo, né? E vivo muito bem, né? Bem tranquilinho ali, né? Sim. Você é aqui do ABC, né? Isso, São Bernardo do tá morando em Campo, São Bernardo? sempre tô morando aqui, trabalho em Cotia. Vou todo dia, são 62 quilômetros pra ir, Rodoanel, 62 pra voltar, Rodoanel, coloco o podcast, vou adorando aquele Cara, momento. a minha fábrica também fica a 62 quilômetros. Olha que doideira. Caramba. Só que é pro outro lado do Rodoanel, é Guarulhos, Itaquá. né? Itaquá. É, lá isso. pra Guarulhos, lá pro lado de Guarulhos. Isso. Caramba. E Eu não aí- vou todo dia, né? Você não vai todo dia. Né? E aí eu vou escutando meu podcast ali numa boa, vou tranquilo. Nossa, adoro. É bom demais. E o que tá vindo aí pela frente, Rafa? Quais são os seus planos? Pra onde que você olha assim, você fala, pô, daqui 5 anos, não sei se você tem essa neura, eu tenho neura total com 5 anos, cara. Eu sempre tô pensando daqui 5 anos, daqui 5 anos, daqui 5 anos. Gosto muito de fazer essa reflexão pra ver até se eu tô no caminho que eu quero, né? O que você imagina aí que tá pra vir na sua vida ou Bom, na sua empresa que você representa? Na verdade, daqui 5 anos eu espero ser um vendedor muito mais profissional do que eu sou hoje, né? Com uma Sim. base técnica na área de vendas ali muito boa. Eu também estudo aí algumas possibilidades, né? Eu sei que vocês no podcast aqui sempre discutem, eu fico lisonjeado de ser o segundo CLT que tá aqui, né? Uhum. Eu sempre vejo todos os empresários que tiveram aquela dúvida, poxa, ser CLT, continuar CLT ou partir para o empreendedorismo. E eu já penso, de repente, agilizar alguma startup dentro do grupo Clean Plastic e Raposo Plásticos. Eu tenho um projeto ali que precisa ser apresentado ainda, né? Sim. Mas eu tenho algumas ideias. E assim como você, né? Eu gosto muito de rock, a gente tem uma banda ali, o Dead Fish, né? Sim, cara. Nossa, que saudade Que da tem uma Fish. frase que é nunca cristalizar. Sim. E aí eu tenho isso como referência. Então, quando eu fiz o curso técnico, eu não podia parar ali. Eu falei, vou pra faculdade. Depois eu fui pro mestrado. Depois, Sim. agora eu já tô estudando MBA. Aí tô pensando inglês. Eu não quero parar de estudar, né? Eu quero sempre me desenvolver. Uhum. No meu trabalho, no profissional também, eu quero sempre estar me desenvolvendo, sempre atuando em coisas novas, né? Então, daqui 5 anos a pergunta é muito difícil, Sim. mas eu quero realmente dar uma guinada, mudar algumas coisas, Sim. mas tem alguns projetos em mente. Vamos ver se a gente coloca em prática, né? Não, e você falou um negócio que eu queria puxar um gancho aqui, cara, do CLT, né? Eu até tive uma conversa semana passada com um amigo meu, que ele falou assim, Vini, pra você, a gente tava num churrasco, né? Pra você, todo mundo tinha que empreender, né? Eu não sei porque que as pessoas têm essa visão de mim, cara. Não sei se é porque eu sou empreendedor, mas assim, eu não acho que a pessoa precisa de um negócio pra ser um empreendedor. Uhum. Eu acho que a pessoa precisa de um propósito. É diferente. Então você pode ser um puta de um empreendedor bom na sua empresa, cara. Lá na Clean Plastic. Exato. Desde que você faça a coisa pensando com a cabeça do dono. Exato. E qual que é a cabeça do dono, cara? A cabeça do dono é por que eu vou começar a fazer isso? Onde eu quero chegar? Uhum. Quem eu vou pôr pra me ajudar? Porque sozinho a gente
pode até chegar mais rápido, mas não chega muito longe. Uhum. Então, qual que é o meu objetivo? Então, eu vejo que tem muitos empreendedores, eu conheço, cara, você é um deles. Eu tenho vários amigos que são mega empreendedores e eles não têm negócio, não têm CNPJ, não precisa ter, velho. Então, para você que acha que eu só falo de empreendedorismo, eu só falo mesmo, mas não quer dizer que empreendedorismo e negócio são coisas diferentes. Você não precisa ter um negócio para ser empreendedor. Se você for buscar no dicionário, algumas versões, a palavra empreendedor só significa uma coisa: alguém que gosta de fazer algo difícil. Caramba. Então não tá escrito alguém que tem negócio. Quem tem negócio é empresário, não é empreendedor. Você pode ser empreendedor e empresário, que é muito comum. Você pode ser funcionário e empreendedor, que também é muito comum, mas as pessoas parecem que têm medo de assumir essa alcunha de, cara, eu sou empreendedor. O que você faz na sua empresa? Normalmente, quando você faz essa pergunta para alguém que é CLT, e é uma crítica a todos os CLTs, tá? Sempre que eu pergunto para algum CLT, o que você faz na sua empresa? O cara me fala o cargo. Não me fala o que ele faz. Exato. Eu sou gerente de novos negócios, eu sou gerente de desenvolvimento, eu sou gerente de vendas, eu sou vendedor, eu sou... Cara, por que você não fala que você é empreendedor? Principalmente alguém que tem uma carreira igual a sua, que passou por vários cargos, várias funções. E hoje está pensando em abrir uma startup dentro da empresa, está pensando em fazer feira fora do Brasil, está pensando em crescimento e tal. Cara, isso é um empreendedor, velho. Só precisa legal. assumir, né? Nunca tinha pensado desse jeito. A Nossa, literatura, né? Para quem gosta de ler, a literatura diz que o nome disso é intraempreendedor. É alguém que é empreendedor dentro de uma empresa. Legal. E que o empreendedor raiz é o cara que tem negócio. Mas eu discordo. Eu acho que empreendedor todo mundo pode ser. Cara, eu sou empreendedor na minha vida, assim como você. Eu sou aquele cara que quando fui montar meu escritório, cara, eu que montei. Quando eu fui montar a minha empresa, eu que montei a bancada. Eu comprei a madeira. Comprei lá, chamei um amigo meu que entendia de madeira, vamos montar isso aqui. Isso é ser empreendedor, é quando você pega um problema e busca uma solução. Exato. Se você lá na sua empresa recebe muita demanda, que você tem que resolver, você é um empreendedor. Exato, não sabia. Então, quando a gente pensa dessa maneira, eu acho que tudo fica mais fácil, cara. E a gente para um pouco com essa briga de que, não, ou você é CLT, ou você é empreendedor. Cara, a gente falou disso no offline, eu já falei isso no outro episódio. Pra mim, o cara que quer ter negócio. Esquece empreendedor, agora vamos falar de empresário. Sim. Se você que está ouvindo esse podcast quer ter um negócio próprio, você primeiro precisa, não é obrigatório, mas é a minha recomendação, você primeiro precisa ser um CLT. Por quê? Porque quando você está dentro de uma empresa, você vê como as coisas funcionam, Rafa. Exato. Você percebe, nossa, cara, uma empresa tem um setor de contabilidade. Será que a contabilidade é importante? A empresa tem um setor de RH, de marketing, de PCP, TI. de logística, de TI. Tem diversos setores. Cara, você tem que entender. Se você quer ser empresário, você tem que entender um pouquinho de cada coisa. Porque hoje na minha consultoria de vendas eu pego muito diretor de empresa, dono de empresa, que o cara não sabe calcular imposto. E eu falo, tá, qual que é a sua margem de lucro? Tanto. Nossa, mas tá alta, né? Você coloca imposto? Não. Como não, velho? Como é que você não coloca imposto no custo? É um erro muito básico. E empresa que fatura milhões por mês. O dono da empresa depende de um contador. O contador sai ou ele troca de contabilidade, ele fica perdido. Então a gente precisa ter essa noção. Você que conhece empresas grandes, empresas pequenas e empresas médias, você vê muito empreendedor dentro de empresa? Aquela pessoa que você fala assim, puta, aquele cara ali veste a camisa, ele tem cabeça de dono, o cara é bom. Ou isso é muito incomum? Olha, eu vejo. Na verdade, eu tenho a sorte de ver. Tá. Né? Então, o que eu vejo, né? Eu visito também muitos clientes e aí eu entendo exatamente aquela pessoa que atende o vendedor só para fazer o papel dele, empurra ali de qualquer jeito e vai seguindo a vida, deixa a vida me levar, né? Sim. E existem também aquelas pessoas que escutam com atenção, que prestam e falam, poxa, eu acho que essa pode ser uma solução porque eu preciso. Vou trazer esse projeto. Ninguém pediu para esse cara trabalhar com material PP com fibras naturais. Projeto totalmente disruptivo. Aí ele fala, mas eu vou aceitar esse desafio, eu vou comprar essa briga, vou trazer isso para minha empresa. Poxa, eu tenho a oportunidade de encontrar poucas pessoas, mas em cada empresa eu tento encontrar essa pessoa ali no meio. Numa reunião eu vou estudando cada um e vou tentando puxar essa pessoa para o meu lado. Onde eu atuei também, tive a oportunidade de trabalhar com pessoas assim. Eu sempre digo que eu visto a camisa da empresa e penso com a cabeça de dono. Hoje, muito mais, porque a empresa que eu estou, ela me dá uma liberdade muito boa.
né? Eu tenho um acesso direto ali aos diretores, apresento os projetos para eles e nós discutimos ali de igual para igual. Então eles são muito sinceros comigo. Rafa, esse projeto não faz sentido. Olha, não concordo e tal. Ou então, poxa, faz sentido, legal. Sim. Quem vai tocar? Qual grupo você precisa? E aí eu junto algumas pessoas chaves, as pessoas que eu sei que também vestem a camisa, e aí vou para cima de vários projetos, né? Então, eu não tinha pensado assim, mas hoje eu sinto, então, que eu sou um empreendedor dentro da empresa. Ali, Com né? certeza. Muito legal. E isso que você está falando é o que eu defendo no network intencional, cara. E eu queria falar disso também. Muitas pessoas elas não entendem o poder do network porque elas têm medo de se autopromover. Não vou ficar me promovendo. Meu irmão, você tem que se promover. Porque se você não se promover, quem que vai te promover? Exato. Então tem gente, cara, e aqui é uma dica pra quem é CLT também. Porque quando eu era CLT, nossa, eu tinha essa visão tão clara, cara. Você já conheceu alguém que é um cara muito bom no que faz, mas ninguém na empresa sabe que ele é bom? Sim. Porque o cara é tímido, o cara tá ali na dele, ele não quer, ele fica ali meio que só jogando nas 4 linhas. Aí na hora de fazer uma apresentação ele pede pro outro fazer, na hora de pedir alguma coisa ele pede pro outro pedir, na hora de fazer... Ele não quer ficar em evidência, cara. Exato. Eu não tô dizendo que isso é errado. Eu respeito que existem pessoas tímidas, existem pessoas que não querem ser protagonistas. Eu só acho que essas pessoas, elas sempre vão ter dificuldades. Sejam elas financeiras, profissionais ou de reconhecimento. Porque elas não estão fazendo a política. Sabe? Aquele cara é político. Sim. O mundo a gente vive num sistema político. Exato. Você precisa saber. Então o network intencional, pegando o que você falou, é isso. Pô, eu entro na reunião, eu tento identificar quem que é o cara que veste a camisa. Quem que é o cara que tá afim. Quem que é o cara que eu posso trazer pro lado. Cara, eu tenho muitos amigos que em algum momento da vida eu trabalhei com eles. O Júnior, por exemplo, do Talk Plastic que você falou. Sim. O Júnior, hoje ele é representante da Carbomil. Sim. E ele que me atende quando eu sou distribuidor. Só que antes dele montar a Talk Plastic, eu já tinha esse relacionamento com ele. Um cara muito gente boa. E depois que ele montou a Talk Plastic, cara, eu fiz o que eu pude pra ajudar. E um dia o cara me convidou pra dar foco na minha empresa. Então, é o poder do networking intencional. Exato. Então, eu acredito muito que todo mundo precisa entender como que se faz network. E as pessoas não sabem. Elas acham que fazer network é você ir em evento, apertar a mão do cara e trocar um cartão. Exato. Oi, tudo bem? Eu sou o Vinícius da Venda Simples, Rafael. Aperta aqui minha mão. Cara, tá aqui meu cartão, você precisar de consultoria, fala comigo. Aí faz isso com 10 pessoas e espera o telefone tocar. Não vai tocar, meu irmão. Não vai tocar. Você primeiro tem que ajudar. Você primeiro tem que ser proativo. Você primeiro tem que servir. Pra depois você ser servido. Então, hoje você pratica isso? Você já falou que sim, mas eu... Não, pratico e não tenho problema nenhum com isso. Sim. Né? Chego nas empresas, converso, tento discutir, conhecer o máximo de pessoas ali. Eventos também, uma coisa que eu aprendi com, por exemplo, os chineses. Tá. LinkedIn, foi com o chinês que eu aprendi a abordar no LinkedIn. Eu não sei você, mas no meu LinkedIn, toda semana tem um chinesinho lá falando, olha, eu tenho um aditivo aqui, você não acha interessante, legal, puxa. E aí eu falei, poxa, eles exploram muito bem a ferramenta, eu não faço isso. Falei, vou começar a fazer. Aí fui pra feira lá na China e aí você vai passando no corredor, os caras vão te puxando. Ele não fica sentado na banqueta aguardando o cliente chegar, não, eles estão ali na frente. E não é uma moça bonita entregando o catálogo, não, é o vendedor. Sim. E você vai passar, olha, você conhece e tal. Porque às vezes você olha pro stand e tá só o nome da empresa. Nem a comunicação do stand é boa o suficiente. Sim. Então, a gente trabalha também nisso. E aí eu aprendo muito com eles. Eu falei, poxa, eu vou fazer isso. Fui para uma feira na Colômbia, né? E aí em Bogotá, e aí eu fiquei lá na frente e entregando o catálogo. Todo mundo ia passar direto, porque era um stand pequeno. Sim. E aí o que eu fiz? Puxava o pessoal e gerei algumas oportunidades, né? Legal. Então, isso eu fui aprendendo com o network. Mas tem que vencer algumas barreiras, né? Sempre vai ter o cara que quer ficar ali, né? Fora dos holofotes. Eu já faço postagem, eu me ponho à prova ali, eu gosto de me expor. Eu sei que até tem alguns probleminhas, algumas dificuldades. Poxa, de criação de conteúdo, eu falo, poxa, não tá bom, a gente se cobra muito, né? Sim, cobra. E tem um fulano ali que faz muito bem isso. Poxa, de repente o cara tem toda uma agência por trás para criar aquilo, né? E a gente tá fazendo ali no nosso celular, ali no CapCut, por exemplo, né? Sim. E aí, mas eu me exponho. Outra coisa que eu aprendi é que não precisa ser perfeito. Né? O feito é melhor do que o perfeito. Exato.
E aí, então eu me exponho bastante, eu aproveito o network, eu tento fazer, vou para evento, sento na mesa de quem eu nem conheço, vou lá, bato um papo com todo mundo, né? Do meu jeito, eu não sou agressivo, né? Sim. Aquele vendedor, né, que força a venda, que liga, que cobra. Mas eu me exponho Mas bastante. você acha que precisa ser agressivo? Pela eu sua não experiência? gosto do perfil, né? Porque eu já tive do outro lado da mesa, eu comprava os aditivos, assim, né? Sim. E não gosto muito desse perfil. Pode ser uma compra interessante quando tiver preço. Tá. Mas para você ter um relacionamento com o cliente, e o relacionamento é importantíssimo com o cliente, é importante você ser educado e também ter aquela troca, né? Se o cara ele fala rápido, você vai falar rápido. Se o cara é agressivo, você vai ser agressivo. Né? Cada caso vai ser estudado como um caso. Né? Mas isso eu estou aprendendo ainda, né? Estou desenvolvendo essa técnica. Estamos todos, né? A gente está aqui para aprender. Meu irmão, queria ficar mais 2 horas com você aqui. Legal. Mas já deu 1 hora aqui, meu relógio já vibrou. Legal. E eu queria te agradecer por você ter vindo. Queria que você deixasse um recado aí, final, uma mensagem final para quem está nos assistindo. Contando um pouquinho mais aí sobre quais são as suas ideias e tudo mais. Porque você é um cara que eu acho que você já está vivendo um presente maravilhoso. Eu vejo que você hoje é referência para muita gente, pelo que eu acompanho nas redes sociais e pelas nossas conversas. E, cara, eu olho para você assim, e apesar da gente ter a mesma idade, eu consigo ver você daqui 5 anos. Então, obrigado e aí. Eu tenho certeza que você vai estar num lugar onde você vai ajudar muito mais pessoas do que você ajuda hoje, velho. Então, parabéns por isso e deixa sua mensagem aí pro pessoal. Não, primeiro, obrigado pelas palavras, obrigado pelo espaço também, né? Bom, com minhas palavras é só dizer que quem está passando por um momento de devo assumir aí esse cargo de vendas, devo enfrentar esse desafio, assuma, enfrente, mas claro, né? Estude, pesquise antes, né? Se desenvolva, fique, né, cascudo mesmo e vá para cima, né? Com estudo, com trabalho duro, o desafio ele é superado, né? E às vezes o monstro ele é muito menor do que parece, né? Então encara o desafio e vai dar tudo certo. Já puxando para sustentabilidade agora no final, né? Eu queria fazer um apelo aí para todos que não descartam os produtos recicláveis aí nas suas casas de maneira correta, que façam, né? Porque a reciclagem, ela apoia muitas pessoas, né? São mais de 1 milhão de famílias que dependem da reciclagem no Brasil. E se você já faz, agora compartilhe com os amigos, com vizinhos, com familiares, para que a reciclagem tenha um nível ainda melhor aqui no Brasil. Bom, Não, então show. E além disso tudo que você for da reciclagem das pessoas que dependem, cara, a gente vive todo mundo no mesmo mundo, né? Exato. Se a gente parar de reciclar, onde vai pôr tanto lixo? Não vai ter como, né? A gente vai no mercado, é tudo de plástico. É tudo de plástico. Então a gente precisa reciclar mesmo. Em casa a gente pratica essa reciclagem. Eu sou síndico do meu condomínio, eu peço pra galera reciclar. Exato. Coloquei lá um negócio de reciclagem pro caminhão buscar lá toda terça-feira. Então a gente tá fazendo a nossa parte e a gente também espera que todo mundo faça a nossa. É isso aí. Meu irmão, obrigado. Você quer deixar o seu LinkedIn pro pessoal te seguir? Não, perfeito. Meu LinkedIn é Rafael Bringel. Tá. Né? Quem procurar lá, vai estar lá. Eu tô sempre colocando algum conteúdo no mercado de plásticos, né? Reciclagem. Nesse sentido. Show. E para você que ficou até agora, obrigado pela moral. Acompanhe aí os nossos próximos podcasts. Siga o Rafael no LinkedIn, siga a gente aqui no Instagram, no YouTube. E a gente se vê no próximo episódio. Valeu!